Oi, me chamo Tobias. Eu vou estar falando um pouco sobre a empresa que a gente escolheu. A empresa se chama GJK Distribuidora de Bebidas, está localizada em Luiz Alves. A empresa já tem mais de 20 anos no mercado. A empresa trabalha fazendo entrega de bebidas no litoral catarinense, desde Barra Velha até Balneário Camboriú. Seguindo o meio dessas cidades, tem as cidades de Balneário Pissarras, Penha, Navegantes, Itajaí e Luiz Alves. É uma empresa familiar, a maioria dos colaboradores são familiares. Hoje a gente conta com mais de 170 itens no nosso estoque para ter variedade de produtos para nossos clientes. E um dos nossos diferenciais são o atendimento ao cliente e a confiança. O atendimento ao cliente é o seguinte: a gente sempre tenta dar um prazo de entrega e entregar naquele prazo, para o cliente sempre ter certeza que a mercadoria vai estar chegando no local. E a outra coisa é a confiança no cliente, onde a gente cria vínculo, cria amizade. Tem clientes que desde o começo ainda estão conosco. Às vezes não é nem pelo preço, mas sim pela amizade que durante esses anos a gente teve a confiança com o cliente e acabou criando um vínculo. Bom, agora eu vou falar um pouco do ciclo da empresa, né? Como a empresa se comporta mediante a compra, a entrega, a venda. A empresa tem 4 passos. Primeiro passo, o nosso comprador, ele analisa o estoque e vê o que está faltando para comprar com o nosso fornecedor a mercadoria. Segundo passo, o nosso vendedor sai às 7 da manhã e ele tem até às 4 da tarde para fechar os pedidos para entregar no outro dia. O terceiro passo, os ajudantes e os motoristas que vão para a entrega, eles ganham um romaneio que o escritório faz e carregam os caminhões para o outro dia. Quarto passo, o momento da entrega, onde os nossos motoristas e ajudantes chegam no depósito em volta das 6h30, 7 horas, e eles saem para fazer a entrega. Normalmente, eles chegam 4h30, 5 horas da tarde, onde eles chegam no depósito e faz o carregamento do caminhão para novamente repetir todo o processo no outro dia. Bom, agora eu vou falar um pouco da gestão de estoque e ciclo financeiro da empresa. A gente adota o método PEPS, né? Onde os produtos que chegam novos a gente coloca para trás para usar os produtos antigos primeiro. Assim, evitando maiores perdas, contanto que a maioria da bebida é 1 ano de validade, só a Coca que é menos, que é 3 meses. Assim a gente evita perdas e a gente consegue fazer bem esse método, porque nunca chegou a vencer produtos na nossa empresa. A gente sempre está de olho nisso. O ciclo financeiro da nossa empresa, a gente paga à vista e a maioria dos nossos fornecedores a gente paga à vista também. Um ou outro que a gente pega um prazo ali de 14 dias, mas a maioria das vendas e compras é sempre à vista. E um pouco sobre o investimento que a gente tem no estoque, né? Ele varia muito, porque que nem no verão, onde o pessoal consome mais, né? A gente tem um estoque mais elevado, onde chega ali na média de 1.200.000 de estoque. E no inverno, onde tem mais perigo de vencer a mercadoria, que tem menos venda, a gente fica ali na base dos 800, 850 de estoque. A gente sempre procura ter um giro rápido, porque tipo, nossos fornecedores, eles entregam a nossa mercadoria rápido também. Mas é sempre bom no verão ter um estoque ali, e esse é o nosso ciclo de gestão de estoque e ciclo financeiro. O estoque, a gente sempre usa os produtos mais velhos primeiro, e o financeiro a gente sempre procura pagar à vista os nossos fornecedores ou a prazo, e no ato da entrega a gente sempre recebe à vista o dinheiro da nossa mercadoria. Bom, agora eu vou falar um pouco da gestão de estoque e ciclo financeiro da empresa. A gente adota o método PEPS, né? Onde os produtos que chegam novos a gente coloca para trás para usar os produtos antigos primeiro. Assim, evitando maiores perdas, contanto que a maioria da bebida é 1 ano de validade, só a Coca que é menos, que é 3 meses. Assim a gente evita perdas e a gente consegue fazer bem esse método, porque nunca chegou a vencer produtos na nossa empresa. A gente sempre está de olho nisso.
O ciclo financeiro da nossa empresa, a gente paga à vista e a maioria dos nossos fornecedores a gente paga à vista também. Um ou outro que a gente pega um prazo ali de 14 dias, mas a maioria das vendas e compras é sempre à vista. E um pouco sobre o investimento que a gente tem no estoque, né? Ele varia muito, porque que nem no verão, onde o pessoal consome mais, né? A gente tem um estoque mais elevado, onde chega ali na média de 1 milhão e 200 de estoque. E no inverno, onde tem mais perigo de vencer a mercadoria, que tem menos venda, a gente fica ali na base dos 800, 850 de estoque. A gente sempre procura ter um giro rápido, porque tipo, nossos fornecedores, eles entregam a nossa mercadoria rápido também. Mas é sempre bom no verão ter um estoque ali, e esse é o nosso ciclo de gestão de estoque e ciclo financeiro. O estoque, a gente sempre usa os produtos mais velhos primeiro, e o financeiro a gente sempre procura pagar à vista os nossos fornecedores ou a prazo, e no ato da entrega a gente sempre recebe à vista o dinheiro da nossa mercadoria. Meu nome é Heitor, e nesse primeiro slide aqui eu vou falar do cálculo de custo unitário e precificação. Na análise realizada por nós aqui a gente utilizou dois produtos, a Amistel e a Coca-Cola. Onde, se analisarmos no slide, temos aqui as indústrias e as unidades vendidas de cada produto, o custo de compra e o custo indireto de fabricação já rateados, né? Se analisarmos aqui, a Amistel lata de 350 ml fica com custo unitário final de R$ 3,00 e a Coca-Cola de 2 litros ela fica com custo unitário final de R$ 9,33. Esses valores eles consideram não apenas o custo de compra, mas também o rateio dos custos indiretos de fabricação, garantindo um custo real por unidade. Nesse próximo slide aqui podemos ver o nosso método de custeio. A gente utilizou o custeio por absorção, em que tanto os custos fixos quanto os custos variáveis são distribuídos entre os produtos. Esse método ele é exigido pela legislação contábil e contribui para uma visão completa do custo final por produto, né? E também nesse mesmo slide, na parte aí superior, a gente consegue ver a classificação de custos e custeio unitário. Aqui no gráfico esquerdo podemos ver que 74,5% são custos fixos, sendo principalmente a mão de obra e a infraestrutura, enquanto os custos variáveis representam 25,5%. No outro gráfico do lado direito, a gente tem os custos diretos e indiretos, sendo os indiretos predominantes com 75,5%, enquanto os diretos com 24,5%, que incluem o diesel e a gasolina do vendedor. O meu nome é Érica e eu vou explicar como a gente chegou ao preço de venda da Amistel e da Coca-Cola 2 litros. Então, o método que a gente resolveu utilizar foi o método do markup divisor, e ele é um método que ajuda a definir um preço de venda que cubra todas as despesas, também os impostos, e que garanta uma margem de lucro adequada para a empresa, para que ela não tome prejuízo. Então, primeiramente, a gente levantou 3 fatores que impactam diretamente no preço final do produto. O primeiro são as despesas operacionais, que a gente estimou cerca de 10%, e aqui entram todos os gastos necessários para manter a empresa funcionando, desde despesas administrativas até os custos logísticos que não dependem diretamente do produto. E depois a gente também tem os impostos, que no setor de bebidas eles costumam ser bem altos. Então a gente acabou utilizando uma média de 18%, e acabamos considerando especialmente o ICMS, PIS e COFINS, que são os tributos que incidem sobre a venda. E por fim, a gente definiu que o lucro desejado ficaria entre 5% e 7%. E essa faixa ela foi escolhida por ser realista para uma distribuidora de médio porte, que é o nosso caso. Então, a gente precisa competir com preços próximos ao da concorrência. E então, somando todos esses percentuais, a gente chegou a uma carga total de 33% a 35%. E com isso, a gente aplicou o markup divisor, que basicamente calcula qual multiplicador deve ser aplicado ao custo para chegar ao preço de venda ideal. Então, além do cálculo teórico, a gente também comparou esses valores com os preços que a empresa realmente utiliza no mercado.
Isso é importante porque na prática o mercado muitas vezes ele limita o quanto a empresa pode cobrar. Então, o preço final ele precisa equilibrar o custo, a margem e a competitividade. Então, com essa comparação, chegamos ao markup real de cada produto. A Mistel, por exemplo, ela custa R$ 3,00 e é vendida a R$ 3,20, gerando uma margem de 6,7%. E aqui a gente percebe que ela funciona como um produto de entrada, que ajuda a aumentar o volume das vendas e atrair os clientes. Já a Coca-Cola é diferente, com um custo de R$ 9,33 e um preço de venda a R$ 9,80, ela apresenta uma margem de 5%. E apesar de terem uma margem parecida, ela tem uma participação importante na rentabilidade, devido à demanda constante, né, que ela tem uma grande demanda, e ao valor agregado maior ao produto. Então, essas margens, elas são típicas de distribuidoras que geralmente trabalham com competitividade alta e não conseguem aplicar lucros muito elevados. Então, mesmo assim, os preços praticados, eles garantem que a empresa consiga se manter no mercado sem comprometer os seus resultados. Então, tendo essa visão mais clara das margens, dos preços praticados, a gente consegue avançar para entender realmente cada produto representa para a operação, o que nos leva diretamente à análise de custos, volume e lucro, que é o que eu vou apresentar no próximo slide. Nesse slide, então, a gente entrou com a parte da análise do CVL, né, que é o custo, volume e lucro. E é isso que nos ajuda a entender o quanto cada produto contribui para pagar os custos fixos e gerar o lucro para a empresa. Então, essa análise ela é importante porque é ela que mostra o comportamento financeiro da operação. É ela que vai nos revelar quais que são os produtos que sustentam a empresa e quais apenas movimentam o volume ali no estoque da empresa. Então, o primeiro cálculo que aparece aqui, que a gente realizou, é o da margem de contribuição unitária. Então, essa margem que vai representar o quanto sobra por unidade vendida depois de descontar todos os custos variáveis. Como se fosse o quanto realmente fica para a empresa por unidade para que consiga pagar os custos fixos e ainda gerar lucro. Então, para chegar nesses valores, a gente utilizou o preço de venda menos o custo variável unitário. No caso da Mistel, o preço dela é R$ 3,20 e o custo variável é de R$ 2,63. Isso gera uma margem de 57 centavos por unidade, o que equivale a 17,8%. Isso significa, então, que cada lata vendida deixa 57 centavos para ajudar a pagar as despesas fixas da empresa. Já no caso da Coca-Cola de 2 litros, o valor é maior, de R$ 2,35 por unidade, com uma margem percentual de 24%. Isso mostra que, apesar do preço ser maior, ela também contribui mais para o resultado final. E esses números, eles deixam claro que produtos diferentes têm papéis diferentes dentro da operação. A Mistel, por exemplo, ela é fortemente voltada para gerar volume, enquanto a Coca-Cola ela é mais importante para gerir a caixa e melhorar a lucratividade. Então, depois disso, a gente também teve que calcular o ponto de equilíbrio, que é o mínimo que a empresa precisa faturar para não ter prejuízo. Então, ela mostra quantas unidades precisam ser vendidas para cobrir todos os custos fixos e só depois disso é que começa a surgir o lucro. Então, a gente usou os custos fixos totais, que aqui somaram 20.870, e a gente dividiu pela margem de contribuição média ponderada, que ficou em 21%. Então, o resultado é um ponto de equilíbrio de aproximadamente 104 mil por mês, e convertendo isso em unidades, a gente chega em cerca de 16 mil unidades entre a Mistel e Coca-Cola. E esse é um número importante porque é a linha de segurança da operação. Vender menos significa prejuízo e vender mais significa lucro. Então,
para avaliar o quão confortável a empresa está em relação a esse limite, a gente calcula a margem de segurança operacional. Então, com faturamento mensal de 130 mil, que é o que a gente tem atualmente, a margem de segurança é 19,9%. Então, isso mostra que a empresa ela conseguiria suportar quase 20% de queda nas vendas sem entrar no prejuízo, o que demonstra que a operação está bem estável e com bom poder de resistência a oscilações, que acontece bastante dependendo da temporada, né? Essas análises, então, elas são fundamentais porque elas mostram não só o resultado atual, mas também elas nos ajudam a empresa a tomar decisões mais seguras. E entendendo esse cenário mais técnico, quanto mais precisa vender, quanto mais cada produto contribui e o quão segura é a operação, mais a gente consegue avaliar o melhor impacto de decisões reais, como concessão de descontos ou de mudanças no preço, se necessário. Tomada de decisão e cenários. Aqui nós temos dois tipos de análises importantes para tomada de decisão. Uma simulação estratégica de desconto e um cenário pessimista para testar a resistência financeira da operação. Na primeira parte, analisamos a proposta de um cliente que pediu 20% de desconto na Mistel. Com esse desconto, o preço cairia para R$ 2,56. Para avaliar se valeria a pena, a gente comparou esse valor com o custo variável unitário da Mistel, que é de R$ 2,63. Ou seja, nesse caso, a empresa estaria perdendo 7 centavos por unidade vendida. Então, a decisão correta é não aceitar esse pedido. Porém, identificamos também qual seria o desconto máximo seguro, que é de 5%. Nesse nível, a margem de contribuição continua positiva, cerca de 41 centavos. Então, a empresa não teria prejuízo. Já na segunda parte, simulamos um cenário pessimista, aumentando os custos fixos em 10% e reduzindo o preço de venda médio em 5%. Com esse aumento nos custos, a queda nos preços, a margem de contribuição cai para 17%, e por causa disso, o ponto de equilíbrio sobe para R$ 141 mil. Ou seja, a empresa teria que vender 43% a mais do que vende hoje para não ter prejuízo. Essas simulações são fundamentais para prever riscos e preparar a empresa para mudanças no mercado também. E com esse entendimento claro das decisões que podem fortalecer ou enfraquecer a operação, avançamos para o último slide, onde consolidamos estratégias práticas para manter a empresa fortalecida. Nesse último slide, fazemos o fechamento da análise, trazendo o contexto do setor e propondo estratégias realistas para a JJK melhorar seus resultados. Primeiro, avaliamos o cenário macroeconômico do setor de bebidas. É um setor estável, com crescimento médio de 3,5% ao ano. O consumo no litoral catarinense é acima da média brasileira, o que é uma vantagem para a empresa. Por outro lado, o setor enfrenta desafios como alta carga tributária e aumento dos custos logísticos, o que reforça a importância de uma gestão eficiente. A partir disso, propomos algumas estratégias. A primeira é reduzir custos fixos, renegociando fretes e energia elétrica, com uma meta de 10% de economia. Como vimos que grande parte dos custos da empresa é fixa, qualquer redução tem impacto direto no lucro. Outra estratégia é aumentar a margem promovendo combos e ações com produtos de maior rentabilidade, como a Coca-Cola 2 litros. Também sugerimos fortalecer o marketing, principalmente programas de fidelidade que ajudam a manter clientes recorrentes. E ainda, melhorar a gestão de estoque, reduzindo perdas e maximizando o giro, algo que é fundamental principalmente no verão, quando a demanda sobe muito rápido. Por fim, na conclusão, mostramos que a JJK tem uma operação sólida, com boa margem de segurança e preços competitivos. Com algumas melhorias estratégicas, a empresa pode se fortalecer ainda mais, ganhar eficiência e continuar crescendo no mercado. Assim, concluímos com um ciclo de análise, começando pela precificação, passando pelo comportamento dos custos, pela decisão gerenciais e chegando às estratégias que realmente sustentam o crescimento da empresa ao longo dos anos. Por fim, procuramos explicar cada etapa de forma clara e objetiva, para que o conteúdo fizesse sentido e mostrasse a importância da análise realizada. Agradecemos à professora pela oportunidade de estarmos realizando este trabalho, que nos trouxe um grande aprendizado sobre a empresa.